Olá, eu sou o professor de História Eduardo Benedito e nesta videoaula estaremos realizando uma pequena introdução aos estudos dos povos e culturas africanas, realizando uma primeira aproximação com a cultura, a história do continente africano. Vamos analisar esse mapa mundo. Propositalmente, realizamos uma modificação. A América do Sul foi transportada para o lugar do continente africano e a África foi colocada no lugar da América do Sul. Certamente, a África ficou muito mais confortável no lugar da América do Sul do que o contrário. Em quase todos os espaços das Américas, nós temos muitas Áfricas pulsando de forma vibrante, pela presença de milhões de afro-americanos. Essa nossa brincadeira geográfica foi inspirada pela obra do artista Hank Willis Thomas, com a sua obra A Place to Call Home, África-América, ou, em português, um lugar para chamar de lar. Trata-se de uma escultura em alumínio polido que fez parte da exposição Histórias Afro-Atlânticas, realizadas pelo Museu de Arte de São Paulo, o MASP, no ano de 2018. Foi uma grande exposição com um número expressivo de artistas da chamada diáspora negra nas Américas. Entre Oriente e Ocidente, onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África fica no meio do mapa do mundo, do atlas da vida. Áfricas ficam na África, que fica lá e aqui África ficará. No álbum Pé com Pé, a dupla do Palavra Cantada criou uma série de canções com diferentes ritmos afro-brasileiros. Uma das composições é justamente a canção África, cujo refrão discute o lugar e os espaços ocupados pela África no nosso mundo. Como a canção nos indica, a África se localiza no centro do planeta, entre o Ocidente e o Oriente, um continente estratégico para a história de toda a humanidade. Foi justamente na África que nós temos o surgimento da espécie humana, o Homo sapiens sapiens, as primeiras experiências da prática da agricultura e da pecuária. Foi também a partir da África que o Homo sapiens, entre 200 mil a 100 mil anos atrás, começou o processo de povoamento dos outros continentes. Foi na África que surgiram as grandes civilizações da história da humanidade, a partir de 5.000 anos antes de Cristo. No norte do continente, nós temos a civilização egípcia. E nós tivemos um período entre 770 a 674 a.C., que o Egito foi governado pelos imperadores negros da dinastia Cuxita. No mapa, podemos visualizar a localização dos antigos reinos e impérios africanos. Então, na antiguidade, nós temos aqui o império, o Egito, a civilização egípcia, a civilização Kushi, a civilização Axum. Na Idade Média,
o Império do Mali, de Gana e Songhai. E, na Idade Moderna, os reinos do Congo e de Monomotapa. Então, além da África ser o berço da humanidade e das primeiras civilizações, no continente africano encontramos uma imensa diversidade de etnias, culturas, né? A África é o continente de origem dos ancestrais de milhões de brasileiros. Além disso, né, ao longo de toda a história da humanidade, a África foi um continente que sempre esteve, de alguma forma, presente em todos os processos históricos, em todos os períodos históricos. A África é um dos 3 maiores continentes do planeta, com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. A população africana ultrapassou a cifra de 1 bilhão de habitantes. Atualmente, o maior país da África em extensão territorial é a Argélia. E a maior concentração de população negra dentro da África é a Nigéria. A Nigéria é o país mais populoso da África. O segundo país com maior quantidade de negros na sua população fica fora da África. É justamente o nosso país, o Brasil. Então, esse é um outro fator para que a gente tenha essa necessidade de estudar, pesquisar a respeito do continente africano. Brasil e África têm uma longa relação a ser estudada. Então, como as dimensões do continente africano, né, são imensas, é necessário compreender as suas principais divisões regionais. Então, nós temos aqui a África do Norte, a África do Sul ou África Meridional, a África Ocidental, a África Norte-Oriental, a África Oriental, a África Sul-Oriental e a África Central-Ocidental. Além disso, nós temos aqui a África Insular Índica e a África Insular Atlântica, o arquipélago de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe. Já os principais biomas africanos são os desertos do Saara, o deserto do Kalahari. Dentro do deserto do Saara, nós temos alguns pontos, né, de maior umidade que são chamados de oásis. Abaixo do deserto do Saara, nós temos a região chamada de Steppe, ou também conhecida como Sahel, é uma região de transição de semiárido, e abaixo das estepes nós encontramos as savanas. E ao centro do continente, as florestas equatoriais e tropicais. Aqui no extremo norte e no extremo sul, a chamada vegetação mediterrânea. O continente africano é o único que está inteiramente entre os trópicos. Então, aqui no norte, a África é cortada pelo Trópico de Câncer e ao sul, a África é cortada pelo Trópico de Capricórnio. E ao centro, a linha do Equador. Então, isso implica a África ser um dos territórios mais ensolarados, mais quentes do planeta. Então, os principais rios que fazem parte das bacias hidrográficas africanas. Então, nós temos aqui o principal
rio mais extenso, o rio Nilo, que nasce aqui no Lago Vitória e caminha aqui em direção do norte, e aqui é o delta, onde o rio Nilo deságua no mar Mediterrâneo. O rio Congo, que nasce aqui no centro-sul da África e deságua aqui no Oceano Atlântico. E o rio Níger, que nasce aqui na região mais ocidental e também deságua aqui no Oceano Atlântico. O subsolo africano é extremamente rico em recursos minerais, constituindo há séculos um grande fornecedor de matéria-prima. Além do subsolo, a África abriga uma série de projetos agrícolas. É também uma grande fornecedora de cacau, café, algodão, cereais, óleos vegetais, utilizados também como matéria-prima na indústria mundial. É muito importante a compreensão do conceito de etnia. Então vamos lá. O que seria etnia? Grupo com um modo de vida próprio, com uma história comum, falante da mesma língua e que compartilha os mesmos valores, mitos e crenças. Coletividade de indivíduos humanos com características somáticas semelhantes, que compartilham a mesma cultura e a mesma língua, além de se identificarem-se como grupo distinto dos demais. As diferentes etnias que viviam ao sul do deserto do Saara, na porção mais ocidental da África, receberam a designação arbitrária de sudaneses. Então, entre essas etnias, o Brasil recebeu consideráveis contingentes de iorubás, alçás, ibíbios, ibós, que acabaram se concentrando principalmente nas regiões do norte e nordeste do Brasil, como é o caso dos estados da Bahia e de Pernambuco. Aqui, os iorubás foram também chamados de nagôs. Atualmente, essa região corresponde a uma série de países na costa ocidental atlântica, do Senegal aos Camarões. Então, são países abaixo do deserto do Saara, nas bacias dos rios Níger, Volta, Senegal e Gâmbia. Durante a Idade Moderna, essa região ficou conhecida como Costa do Ouro, né, por abrigar territórios com um grande volume de produção de ouro fabuloso, né, e também ficou conhecida como a chamada Costa dos Escravos, por possuir um grande número de portos e fortalezas que se dedicavam ao tráfico transatlântico. Por outro lado, Bantus corresponde à designação dada aos povos africanos localizados no centro e no sul do continente. Atualmente, essa região corresponde a uma série de países da costa central atlântica, dos Camarões até a África do Sul. Essa foi a principal região fornecedora de mão de obra escrava para o Brasil. Então, os povos bantus habitavam as florestas tropicais e, em grande parte, as savanas. Então, com destaque para as etnias bantas dos ovimbundos, ambundos, imbangalas, caçanges, congos, lubas e lundas. A partir do final do século XV,
os portugueses começaram a explorar essa região, que se tornou o principal polo do comércio de escravos para o Brasil. Uma das tradições do continente africano são os contadores de história, chamados de griots. Em um dos episódios do filme Kirikou, Os Homens e as Mulheres, é justamente a chegada na aldeia de uma griot. Ela vai narrar a história de Sundiata Keita, considerado o fundador do Império do Mali. Então, griot designa o narrador, cantor, cronista e genealogista, que, pela tradição oral, transmite a história de personagens e famílias importantes, as quais, em geral, está a serviço, presente sobretudo na África Ocidental, notadamente onde se desenvolveram os faustosos impérios medievais africanos de Gana, Mali e Songhai. Os griots são responsáveis pela transmissão oral do conhecimento, considerados bibliotecas vivas, com um amplo repertório de histórias, canções sobre as tradições do seu povo. Outro elemento simbólico da identidade africana é a árvore do baobá. Então, existem algumas variedades de espécies de baobá, como é o caso da Andossonia digitata, muito comum na savana africana. A espécie da Andossonia grandidieri é muito comum na ilha de Madagascar. Ela faz parte, é uma presença muito marcante na paisagem local de Madagascar. Essa árvore, né, o baobá, ela está em volta de uma forte aura mística, né, refletindo uma energia positiva nas comunidades africanas. A partir do século VII, teve início o processo de expansão e conquista do norte da África pelos árabes muçulmanos. Entre as principais etnias de povos nômades do deserto, nós podemos destacar os azenegues, os berberes e os tuaregues. No filme Kirikou, Os Homens e as Mulheres, nós temos um episódio dedicado ao encontro de duas culturas africanas. Uma criança tuaregue, árabe, se perde da sua caravana indo parar na aldeia de Kirikou, né, que é uma típica comunidade negra da África subsaariana. Entre os produtos transportados pelas caravanas que cruzavam o deserto do Saara, nós tínhamos a folha de noz de cola, cujo chá ajuda a amenizar os efeitos do calor escaldante do deserto, muitas peças de ouro, né? O sal, além de madeiras, tecidos, perfumes, pele de animais, entre outros produtos. Outro conceito importante nesse nosso estudo introdutório à cultura africana é o conceito de diáspora. Então, diáspora é uma palavra de origem grega, significando dispersão. Aplica-se também à desagregação que compulsoriamente, por força do tráfico de escravos, espalhou negros africanos por todos os continentes. O termo diáspora serve também para designar, por extensão de sentido, os descendentes de africanos nas Américas e na Europa,
e o rico patrimônio cultural que construíram. Nós temos dois momentos delimitados da diáspora africana. O primeiro, durante a Idade Moderna, através do fluxo contínuo e permanente do tráfico de escravos. Então, entre 10 e 12 milhões de africanos foram enviados para as Américas. O Brasil foi o país, foi o território que recebeu o maior contingente, entre 5 a 6 milhões de africanos. Por 400 anos da história do tráfico transatlântico, as Américas receberam povos principalmente da África Ocidental e da África Central. Um segundo momento ocorreu principalmente a partir da segunda metade do século XX, principalmente em direção, um fluxo em direção à Europa. Atualmente, o Brasil também continua recebendo um contingente considerável de refugiados africanos. E o último conceito que nós vamos analisar é o conceito de ancestral. Então, antepassado ascendente do bisavô para trás. Para o africano, o ancestral é importante e venerado porque deixa uma herança espiritual sobre a terra, contribuindo assim para a evolução da comunidade ao longo da sua existência. O ancestral atesta o poder do indivíduo e é tomado como exemplo não apenas para que suas ações sejam imitadas, mas para cada um de seus descendentes assuma com igual consciência suas responsabilidades. Por força da herança espiritual, o ancestral assegura tanto a estabilidade e a solidariedade do grupo no tempo, como sua coesão no espaço. Então, nós estamos encerrando essa videoaula com essa temática introdutória sobre a história e a cultura africana. Espero que os assuntos abordados tenham ajudado você a compreender a importância desse estudo da história e da cultura africana. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado.